Boa noite, gente. Vamos aqui começar mais um vídeo aí, mais um dia da nossa semana, né? Sobre relacionamento. E aí, Renata, tá online? Vamos lá? Gente, eu vou falar. Vou chamar aqui. Oi! Aguardando a Renata, tá entrando. Boa Oi, noite. boa noite. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem com você? Bem, tudo bem. Muito obrigada por estar me dando esse prazer de estar participando dessa live aí junto com você e desse assunto que eu amo tanto, que é a família, Pois é, relacionamento conjugal. a gente ama muito isso, né? É o nosso. Gente, assim, eu vou começar falando aqui um pouco de, né? Para quem ainda não tinha visto essa semana sobre relacionamento, eu tô falando de relacionamento em vários aspectos, né? No sábado não foi bem uma jornada, ainda não fazia parte da jornada, mas a gente começou falando sobre relacionamento interpessoal, né? O que são esses relacionamentos, né? De onde partem os relacionamentos. E aí, hoje, quarta-feira, eu tô aí com essa pessoa incrível que eu amo muito, Renata Weber, Para pra mim é gente uma falar honra um estar pouco. aqui. Oi? Para mim que é uma honra estar aí com você e com todo mundo que está chegando. Pois é, o pessoal vai chegando aí devagarzinho, né? Mas assim, o Instagram tem um tempo curto, né? A gente começa a falar, a gente não para mais de falar, né? Eu acho que tem muito assunto, relacionamento conjugal, todo mundo gosta de ter alguém, né? Todo mundo precisa, todo mundo todo mundo precisa não, né? Ah, mas é mais comum que as pessoas gostem de ter alguém, né? Gostem de estar com alguém e tem seus desafios, né? Independente se a gente está em quarentena ou não, é um tipo de relacionamento muito desafiador. E a Renata, né, minha amiga e doutora Renata, ela trabalha com casais já há um tempo, tem aí uma experiência nessa área. Eu também trabalho com casais e família, mas assim, a gente é fã, né? Eu sou muito fã de tudo que ela faz, assim, de todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. E aí, a gente tem, assim, como é uma questão com muito assunto, assim, um tema muito complexo, a gente vai entrar. A gente pensou assim várias coisas que a gente podia fazer, né, Renata? Eu passamos o dia pensando como que nós poderíamos otimizar esse tempo que a gente tem. Antes da gente começar, eu quero dar um oi para todo mundo que já está entrando, né, a Andréia, o João, tem paciente minha, né, tem Fernanda. Então, assim, gente, seja bem-vindo. Antes de mais nada, assim, obrigada, né, pela confiança. E durante aqui a nossa conversa, né, vocês podem ir colocando aí os comentários e perguntas, dúvidas, alguma coisa, se a gente puder, a gente responde. O tempo é menor do que a gente gostaria, porque é assunto para um dia inteiro. A gente vai tentar aí ver o que a gente consegue fazer, né, Renata? Com esses 50 minutos aí que o Instagram dá pra gente, né? Lembrando que a jornada ela fica gravada assim. Eu tô tentando aí colocar no YouTube para depois o pessoal poder assistir e ficar ao vivo aqui 24 horas. Vai ficar no meu e vai ficar também no da Renata,
né, Renata? Agora fala de você, Renata, para que as pessoas saibam que a tua quem internet caiu. Oi, voltou? Eu não sei se as pessoas estão te ouvindo, mas parece que a tua internet está falhando. Mas eu entendi que você disse que ia deixar gravado, para as pessoas depois poderem ver. E a gente vai ver se consegue sim, porque é um assunto tão importante e que quanto mais pessoas tiverem acesso, muito melhor. Muito melhor, né? Quanto mais, melhor. É um assunto que quanto mais, melhor, né? Agora tá todo mundo... Gente, bota um joinha aí, quem tá vendo a gente direitinho, quem tá ouvindo, se tem alguma questão. Coloca aí, dá um feedback pra gente aí. Oi, Fabiana. A Fabiana tá firme aí nas lives. Tá ok? Gente, bota um dedinho pra cima aí pra ver se tá tudo certo. Fala aí, Renata. Isso, Rubens, meu primo. A família tá aí. Tá todo mundo indo bem, né? Então, assim, a gente vai começar que é pra gente remir o tempo, né? A gente precisa remir o tempo. Então, só a tua internet, fala de só a tua internet que é pra, não sei se para todos, mas para mim tá picotando um pouquinho. Logos. Olá, doutora Marisete. É minha mestre, minha mestre tá aí. É minha de né, A melhor, indiretamente a melhor. Mas, Renata, se der uma travada, depois ele dá uma compensada, né? Sim, se Não você tá, puder, não. se você puder, vai me passando as perguntas que eu vou respondendo por aqui. Tá, então vamos lá. A gente pensou em perguntas que surgem, né? Eu anotei aqui. A gente pensou que perguntas, né? A Renata até falou, perguntas seja melhor, né? A gente consegue abranger mais, assim. Mas antes, a sua internet está pensando também, Renata. Mas, oi, a sua internet parou para pensar aí agora um pouquinho. Fala um pouquinho de Gente, você primeiro. Priscila! Tô vendo a Priscila, chegou aí. Priscila, saudade, mande beijo pra Patrícia. Olá, seja bem-vinda. A Renata sumiu. Não, mas ela volta. Já Daqui a pouco voltei, já ela voltei. já voltou. Fala aí de você, Renata. Sim, vamos lá. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Na verdade, a gente se propôs a estar hoje falando sobre relacionamento conjugal. E, na verdade, quando a gente fala de relacionamento conjugal, a gente fala de família. A gente fala de um todo. E tem sido dias novos para todas as famílias. Todo mundo, para todos é único, né? Ninguém nunca pensou em passar por um momento desse. É um momento que para muitos pode ser desconfortável, mas é um momento também que a gente pode se reinventar, criar novas possibilidades para poder viver da melhor maneira possível e mais saudável como casal e família nesse tempo de quarentena. Então vamos lá, ó. Tem a primeira pergunta aqui, que eu jogo para você e aí eu vou falando também, mas vamos lá, é para você responder. O que mais influencia ou atrapalha o sucesso do casamento? Né? Eu vou me reconectar para poder te ouvir e eu vou entrar na minha outra rede, porque eu não consigo te ouvir. Peraí que a gente vai conseguir. Tá bom. Gente, a Renata vai voltar daqui a pouco. Eu vou continuar aqui com vocês. Não saem daí, não. Não desiste da gente, não. Aí está caindo. Mas assim, a gente pensou em perguntas. Voltou? Então solicita aí de novo. Ah, precisa. Tá, então vamos lá.
o que mais influencia ou atrapalha o sucesso do casamento? Na verdade, para gente que lida com casais, com famílias, eu vejo que não tem nada mais difícil, nada que seja pior para um casal do que eles não virarem um casal, eles não serem um casal. E isso acontece muito, Luciana. A gente vê muitos casais que acabaram se tornando amigos, somente amigos. Muitos são sócios, outros são até pai e mãe, pai e filhos, irmãos, mas não viram casal. Não há conjugalidade nesse relacionamento. E quando eles não viram casal, eles ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de situação. Então, eu acho que um dos piores problemas de um casal é não ter virado casal. É não ser casal. A falta de... o papel que cada um vai exercer dentro daquele relacionamento, né? A posição que cada um vai assumir ali, né? Porque o que faz um casal ser casal? Não é só o gostar, né? Tem muita coisa envolvida, né? O que faz a conjugalidade, né? Na verdade, como diz a minha professora, minha mestra, doutora Marisete, em que esse casal se pertence? Você, casal que está ouvindo a gente aqui, que está participando, ou você que está aqui hoje pelo teu casamento, em que vocês se pertencem? Em que situação vocês estão no mesmo nível? Vocês viraram um casal ou vocês apenas vivem juntos? Porque quando isso não acontece, a gente realmente fica vulnerável a qualquer problema, porque problemas eles vão existir sempre. Agora, a forma como o casal lida com o problema faz toda a diferença. E quando eles não são casal, quando eles não viram um casal, então eles ficam muito suscetíveis a qualquer situação, qualquer problema que venha contra eles, contra essa relação, contra essa família. Então, independente de qualquer situação, por pior que ela seja, você que está aí ouvindo a gente é casal, que vocês realmente virem um casal, estejam casadíssimos, um pelo outro. E aí a gente vai ver que a palavra fala sobre isso, né? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Já não são mais dois, mais um. Então, a proposta inicial para casamento era que eles se tornassem um casal e que não vivessem como amigos, ou apenas sócios, ou apenas companheiros, mas casal. A Fabiana colocou uma palavra aqui que foi cumplicidade, né? E o que faz esse casal ser cúmplice é a intimidade, né? Quanto mais eu tenho intimidade em todos os níveis, né? Quanto mais eu conheço esse outro, melhor eu me relaciono com ele e quanto mais eu me conheço, né, Renata? Porque a gente tem muitos casais que não se entendem como casal porque eles não sabem nem quem eles são como pessoa. Então, quando não sabe nem quem é como pessoa, não adianta que não vai ter... se você não se conhece... Vai ficar mais difícil, né? Se você não conhece, se você não se conhece, se você não sabe quem é, fica difícil qualquer tipo de relacionamento. E, na verdade, quando a gente fala de casamento, é a pessoa mais próxima, né? É o que está mais próximo de você ali. Então, serão os maiores conflitos. Por conta da proximidade, casamento o tempo inteiro, todos os dias, né? Não tem férias. É um relacionamento que você tem para a vida, você escolhe para a vida. Então, quando você não está bem com você não vai estar bem com ninguém, mas o teu cônjuge vai sofrer muito e vice-versa. O casamento em si, ele sofre muito por conta disso. Vamos lá, pra gente... Ó, já se passaram quase 15 minutos, tá? Família. E aí a gente fala de sucesso de casamento, né? De novo, porque todo mundo quer que seu casamento dê certo, né? Eu acho que
A gente sabe que tem gente que já casa pensando em separar, mas a maioria já fala, se não der certo, separa. Mas o desejo realmente lá do fundo é ficar junto, né? É se tornar um, né? Ter essa cumplicidade. E aí tem uma pergunta assim, o sucesso. O quanto a família dele ou a família dela, né? E aí a gente fala dessa família de origem aí, o quanto a família dele ou a família dela influencia para o sucesso ou para o fracasso desse casamento. Na verdade, a gente vai voltar lá no que a gente falou. Quando esse marido e essa mulher viram casal de verdade, na verdade eles fecham todas as portas para qualquer terceiro. Eles vão estar ali juntos, dentro do casamento, e aí eles triangulam com o casamento. O marido, a mulher e o casamento. Eles não dão espaço para um terceiro ou uma terceira. Então, assim, as famílias de origem, elas só vão interferir se esse casal der espaço para que isso aconteça. Não só a família de origem, mas qualquer outro tipo de situação, qualquer outro tipo de problema. Então, assim, qualquer coisa que venha de fora vai depender desse casal tá junto ou não, tá casado ou não. Então, o sucesso desse casamento depende única e exclusivamente deles dois, deles quererem. Porque casamento é feito de dois, Luciana. Casamento não é feito de um. Casamento é feito de duas pessoas. Como diz, né, a minha professora, e isso é verdade, ele tem data de nascimento e, em muitos casos, data do óbito, né? Quando acontece o divórcio. Então, o casamento é uma pessoa e ele tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado para que ele não morra. Isso fique claro para os casais. Cuide do seu casamento. Né, Renata? Isso. É uma vida, né? É uma vida que precisa de nutrição. Eu falo que a gente, quando lida com casais na psicanálise, né? Eu não tenho como não falar dela aqui. Muito respeitada a psicanálise. A gente fala que existe uma premissa da teoria do vínculo, né? Que é uma teoria que a gente lida muito quando fala em relação de família e casal, que o vínculo, né, essa ligação, essa conexão, é o terceiro desse relacionamento, né? O que vai surgir, o casal, né, que a gente fala que é a triangulação, né? O casal tem ele, tem ela, né? E tem o que surge dessa união, né? O produto desses dois. E aí o produto desses dois é esse vínculo, né? O que surgiu dessa união é o casamento, né? É a relação, porque é isso que surge, né? Quando se junta esses dois, né? Quando tem essas duas pessoas, o que tem ali, né? Então essa conjugalidade que é construída, né? Assim como a vida, né? Assim como o caráter, enfim, tudo. Então, você falou algo muito importante, construção. O casamento é uma grande construção. Todos os casais precisavam ter isso em mente como uma grande verdade. É uma construção. Eles decidem caminhar juntos. Eles decidem seguir juntos. Eles deixam as suas famílias de origem. Eles se despedem dessas famílias para começarem essa nova relação chamada casamento. E se despedem assim. Quando não se despedem de forma saudável, eles acabam voltando. E voltam e ficam indo e vindo. Então, sempre quando a gente fala com os noivos, né, que estão aí na porta do casamento, a gente sempre fala sobre essa despedida saudável. Se despeça da sua família de origem, com muita alegria, com muita gratidão por tudo que eles fizeram até aqui, o que foi possível para que eles fizessem, mas ali, a partir daquele momento, você se torna casal, você se torna um, e aí você começa uma construção linda. E a questão da liberalidade, né? Assim, não só da pessoa querer assumir esse papel, né? Essa nova função,
né? Ele sai do papel de filho para ser chefe de família. Ela sai do papel da princesinha da mamãe para ser uma dona do lar, né? Para ser uma chefe de família, não, né? Para ser ali a esposa, uma né? esposa, A cuidadora para ser dele, a companheira. e tem o papel dessa família de origem, né? Que é liberar, né? Às vezes, e é isso que você estava falando aí, essa liberação, né? Às vezes a pessoa sai mal, não só por ela, né? Sai porque os pais não a liberaram para esse casamento. E aí, se ela não foi liberada para essa nova relação, né? Ela fica às vezes ainda casada, né? Com os seus pais, né? O vínculo fica lá, né? Ele não consegue criar um vínculo novo nessa relação, né? Acaba ficando lá. E você Aí, fala. fala. Não, fala Você você. falou uma coisa muito importante. Você falou, se a gente deixa de ser filha para virar esposa, deixa de ser filho para virar marido. E quando não deixa de ser filho, não vira marido. Quando não deixa de ser filha, não vira esposa. E aí fica um casamento que não acontece. Aí eles não viram um casal. Porque ela continua sendo filha, ele continua sendo filho, e às vezes, por muitas das vezes, são esses comportamentos que aparecem na relação conjugal. Relacionamentos que, por muitas das vezes, são relacionamentos infantilizados. Completamente infantilizados. O papel de filho continua no casamento e o papel da filha também. Filha. Isso. E isso às vezes confunde muito, traz uma confusão, assim, quando os papéis se invertem, né? Porque o casal, o filho, ele acha, às vezes ele acha que porque ele está casando, ele vai deixar de ser filho na sua função principal. Mas a filiação, ela continua, né? Mas é uma nova família, né? Filho vai ser sempre filho. Nós nunca vamos deixar. Não temos como prosseguir na vida se a gente quiser apagar a nossa história. A gente não tem como apagar essa história. Essa nossa história que a gente vai trazer da família de origem, ela fala da gente, ela fala de nós. Porque, na verdade, a gente chega para a relação chamada casamento já na fase adulta, né? Toda a nossa fase infantil, todo o momento infantil, o momento da adolescência, a gente passou com quem? Com a família de origem. Então, a gente nunca vai deixar de ser filho, mas a gente vai precisar se tornar esposa e se tornar marido para a gente poder ter um casamento saudável, um casamento feliz, algo que vale a pena todos os dias você viver. Não que tenha ausência de problemas, não, de dificuldades, não. Não estamos falando de casamento perfeito, até porque ele não existe. A gente está falando de casamento que funciona, casamento que a gente consegue olhar para o outro e dizer tá valendo a pena, a gente está conseguindo chegar até aqui juntos, a construção tá seguindo. E aí é a posição, né? Eu sou filho quando eu estou dentro dessa família, e aí quando eu estou na minha própria família, eu sou filho eu sou esposa, e a partir disso eu sou filho, né? Muda, né? É como se fosse um eixo que é central, né? Ele só muda de lugar, ele muda de lugar. Muda muita coisa quando muda esse eixo, né? Vamos combinar que não é fácil, e hoje em dia a gente está vendo cada vez mais difícil, né? Os filhos quererem deixar de ser filho e os pais quererem deixar que os seus filhos criem sua própria família, né? Porque às vezes nós temos famílias muito dominadoras, mães muito dominadoras. Você falou a respeito de pai, você falou a respeito dos filhos, mas também você tocou num assunto muito importante. Tem pais que não liberam os filhos para a vida. Eles ficam presos, enganchados. Opa, vamos lá.
Deu uma travada, mas vamos lá. Deu uma travada. Volta um pouquinho aí a sua fala, Renata. Onde é que até onde vocês ouviram? Na verdade, é o que a Julis botou aí, a Jus. E geralmente ela está falando dessa geração canguru. É dos pais que também não liberam os filhos. Eles se casam, mas os pais não liberam eles para a vida. Eles não nascem para a vida. Eles ficam enganchados nos pais. E eles não nascem. E quando eles não conseguem, os pais não conseguem liberar esses filhos para a vida, e eles vão para o casamento, eles com certeza vão ter problemas nessa relação, porque eles não deixaram de ser filhos ali. Eles estão, ainda é o filhinho da mamãe, ainda é a filhinha da mamãe. E quando se briga, o primeiro lugar que se volta é para onde? Para a casa da mamãe, para a casa do papai. E assim, não nasceram para a vida, não se tornaram responsáveis por essa grande atitude e por essa grande escolha que a gente chama de casamento. Tem dois comentários, entraram dois comentários aqui que foi bem assim, bem pertinente. Que um foi assim: o que fazer quando o marido só joga videogame na quarentena, né? Passa a quarentena jogando videogame. E o marido, e quando o marido ainda é adolescente. Eu quero dizer que também tem muita esposa dentro desse papel, porque vamos falar, as meninas não estão sendo criadas, a gente, né, não tem muito mais para serem esposas, né? Elas estão sendo criadas para serem chefe de família, mas não esposa. É isso aí. E aí isso se confunde muito, né? Mas aí o que faz quando o marido ainda é adolescente? Na verdade, Renata, aquilo que a gente falou, a gente acabou de falar. É esse filho que não foi liberado para casar mesmo, para a vida. E ele ainda está preso lá atrás, ele está paralisado na adolescência. Então, todo o comportamento dele é o comportamento de um adolescente, sim. Ele está paralisado ali de alguma forma. Algo aconteceu na vida desse marido hoje, que ainda se comporta por muitas das vezes como menino, e a gente também vê esposas fazendo o mesmo. Mas ele ainda está naquela fase adolescente, ele ainda é um grande adolescente. Hoje a gente vê adolescente com 40, 50 anos, adolescendo, né? Eles ainda estão adolescendo. Então eles ainda estão muito paralisados nessa fase, eles ainda se comportam como meninos mesmo. E quando essa esposa falou assim, meu marido está jogando na quarentena toda, mas a gente precisa avaliar se ele joga sempre, se a vida dele é um jogo, né? E a vida dele é uma brincadeira, ou se ele é um comprometido com responsabilidades, que cumpre todas as suas responsabilidades, mas que nesse momento ímpar, né? Ele está focando todo o estresse no jogo, porque os homens gostam de jogos, né? Se isso é uma coisa pontual ou se isso faz parte da rotina. E uma coisa que eu queria dizer aqui, porque a gente tem visto muito e ouvido muito falar que a quarentena está trazendo muitos problemas e tem acontecido muitas coisas, isso é um fato, sim, para casais. Mas a quarentena, ela só revelou os problemas que já existiam. Tá? Ela só colocou, assim, o glacê no bolo. Mas já existia um problema, já tinha algo que vinha sendo empurrado para a barriga, vinha se fazendo vista grossa, e ninguém cuidou, ninguém tratou, e agora na quarentena, ponto, explodiu a bomba. Mas a gente não pode pegar a quarentena e botar lá na cruz. Porque se um casal, ele é alinhado, ele consegue ter uma boa comunicação, eles conseguem se respeitar, eles conseguem, de alguma forma, estar caminhando juntos, dentro de todas... Eles realmente viraram um casal, nessa quarentena, eles vão, de alguma forma, se reinventar como casal. Exatamente. Mas se esse casal vem empurrando com a barriga, se esse casal vem já muito mal, com crises e situações não resolvidas, a quarentena veio para explodir a bomba, né? Pá! Eu falo que é o holofote, né? Essa semana eu venho falando isso. E não só, a gente tem a vida, ela coloca alguns holofotes nas situações, né? A quarentena, ela trouxe... Eu tava vendo, tem lives, enfim, tem médicos
gente de todas as áreas possíveis falando de problemas familiares na quarentena, né? E aí eu fiquei pensando, falei, tá, o problema familiar só existiu na quarentena, né? Porque você passa essa rotina da vida, né? Esse dia a dia, essa dinâmica do dia a dia, né? De trabalhar, de sair, de estar na rua, e isso só é uma nuvem, né? Dentro de um problema que já existe, né? Que tem a ver com a construção da família de origem, né? Com que tipo de indivíduo essa família criou para a vida, né? E aí isso vai lá gritar no relacionamento. E aí nós temos os holofotes, né? E o casal que sabe se reinventar ou não, né? Quando há a conexão, né? A conjugalidade real, o casal ele vai usar um meio criativo, né? Ele vai ter ferramenta para se reinventar, né? Até porque, como é um momento de estresse, porque é um momento incomum para muita gente, é um momento de mudança completa de rotina, o que acontece é que quando você se depara com uma crise, com uma situação, esse casal que vive como casal, eles se respeitam. Então, até na quarentena, eles sabem deixar o outro quieto, eles sabem deixar o outro fazer algo que dê prazer, eles sabem deixar o outro ficar um pouquinho naquilo que ele gosta, e isso é tranquilo, eles se reinventam mesmo, eles ressignificam aquela relação, se eles têm que lidar com uma situação nova. Agora, aquele casal que vinha, como a Júlia, eu vi que a Júlia botou aí, ele já joga há muito tempo, ele joga sempre, se ele sempre jogou, se isso é muito comum, ele joga o tempo inteiro, então a gente está falando de um comportamento infantilizado. Porque para um homem jogar o tempo inteiro não é comum. É mais comum a gente encontrar um adolescente no quarto jogando quando ele não está na escola. Mas para um homem não é comum jogar o tempo todo. Então a gente está falando disso, de pessoas que não deixaram as suas histórias, né, não se despediram das suas famílias para poder então começar essa relação linda, que deve ser linda, chamada casamento. Antes de partir, para a gente partir para uma outra pergunta, é a fuga, né? Quais são as ferramentas usadas para fuga, né? Do que esse cônjuge, ou ele ou ela, está fugindo, né? Tem gente que foge dentro de casa mesmo, procura alguma coisa para fugir, já que agora ninguém pode sair de casa. Mas tem mulheres que se refugiam nas compras, né? Outras se refugiam, outras pessoas se refugiam, quer dizer, cada um vai buscando a fuga, né? Então, assim, o que essa crise, o que essa situação está fazendo com que esse cônjuge queira fugir do quê, né? Da responsabilidade, do medo de crescer, porque o casamento, ele é isso. Quer dizer, a vida é crescer, né? A gente já nasce morrendo. E quando a gente fala de casamento e a gente fala de quarentena nessa relação, na verdade o que vinha ruim ficou muito pior. Muito pior. As coisas que vinham ruins, elas pioraram absurdamente. Então, assim, para quem vinha já fugindo, agora está em desespero de fuga. Para quem já vinha numa relação, né, se esquivando, agora está insuportável essa relação dentro de casa. Mas para quem tinha uma boa relação, para quem tinha uma relação de respeito, para quem era casal, a coisa tá até fluindo em muitos lugares. Eles até estão se reencontrando em várias áreas da vida. Estão fazendo coisas que de repente não faziam há tanto tempo porque lhes faltava tempo. E hoje eles estão fazendo. Então, na verdade, não é a quarentena, eu volto a dizer. Mas são as relações que nós criamos. E nós precisamos se responsabilizar por essas relações. Não existe culpado e vítima num casamento. Existem duas pessoas responsáveis por uma relação chamada casamento. Mas culpado e vítima não tem. Porque se tem alguém do outro lado, tem alguém desse lado aqui alimentando o outro a continuar naquela situação. Então, assim, é um alimentando ou retroalimentando o posicionamento do outro. E assim a gente vai empurrando com a barriga, como diz aí
o ditado, né? A gente vai empurrando com a barriga, o senso comum vai dizendo, vamos empurrar com a barriga, porque ruim com ele, pior sem ele. Não é bem assim. Suprindo, a Simone Nascimento fez um comentário assim, suprindo suas carências emocionais um no outro. Olha, Simone, Renata, faça seu comentário sobre isso, que depois eu falo. Simone, porque tem muitos pontos de vista isso, né? Simone, o outro não tem condições nenhuma de suprir as nossas necessidades emocionais. Não tem. Seria o melhor dos mundos, mas não é. Quando a gente cria essa expectativa de que o outro possa suprir as nossas carências, na verdade eu vou te convidar a você olhar um pouquinho para a tua história lá atrás. Porque se nós temos carências emocionais, o nosso cônjuge chegou agora. E as nossas carências emocionais têm muito a ver com a nossa história, com as lacunas que ficaram lá atrás, com aquilo que não foi bem estruturado lá atrás, na nossa história. E aí a gente vai crescendo com essas necessidades, achando e criando a ideia de que o outro vai nos fazer feliz. O outro tem tudo para nos fazer infeliz. Até porque ele não sabe o que a gente quer. Ele não sabe o que a gente quer, ele não sabe o que a gente pensa. E quando a gente fala em casamento, a gente fala em duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com expectativas diferentes e que funcionam completamente diferentes uma das outras. Elas não tem nada assim que a gente possa dizer igual. Parece, mas nem é. E quando a gente fala da escolha do cônjuge, quando a gente fala sobre isso, você já parou para pensar por que você escolheu ela? Ou por que você escolheu ele? E aí os casais respondem assim, porque eu gostei demais do biotipo dela, do biotipo dele. Aí eu falo logo assim, mas olha só, o biotipo dela foi a primeira escolha. Foi a primeira vez. E aí eu pergunto para os casais que estão aí, por que então você continuou escolhendo? O que te fez continuar escolhendo ele? O que te permanecendo, né? Escolhendo ela, porque isso é uma escolha diária. Ninguém tem uma faca no pescoço, ninguém está sendo ameaçado de morte. Estou falando de casais, né, que são normais, comuns, que não tem nenhum problema de crime envolvido nisso. A gente está falando de pessoas que decidem viver juntas. E aí eu pergunto para vocês, o que te faz, pensa hoje aí, o que te faz ter escolhido ele ou ela e continuar escolhendo? Porque é uma escolha. Durante todo esse tempo, durante todos esses anos, você tem escolhido esta pessoa que você chama de cônjuge. É uma escolha todo dia, né? A Simone tinha feito uma afirmação, né? Dentro daquilo que a gente já estava falando. Suprimento de carência, né? Tem uma pergunta da Fabiana, que é uma ótima. Por que o cordão umbilical do homem custa ser cortado? Vamos lá, vai. Renata. Na verdade, eu costumo dizer... Gente, eu gosto, quando eu falo assim, muito para mulheres, eu costumo dizer que, assim, todos eles nasceram de mulher, né? Todos eles vieram de uma mulher. Nós estamos, assim, presentes em tudo. Então, estão me ouvindo? Ok? Travou aí. Ok? Tá ouvindo? Então, e eles são gerados por uma mulher, eles crescem, né? Cuidados por uma mulher. E essa mulher, ela precisa ser muito, muito bem resolvida, muito forte, e forte no sentido de bem resolvida, para poder liberar esse filho, esse menino, para virar homem. E eu gosto muito quando a sistêmica fala sobre isso. Mães criam meninos, pais criam homens. Tá conseguindo me ouvir? Tô, deu uma travadinha, mas agora foi. Pode continuar. Tá ótimo. Eu tô adorando. Então, a questão é que as mães, elas têm uma dificuldade de liberar os meninos, os filhos, para que eles se tornem homens.
E eu gosto muito porque é o pai que entra e faz esse corte. E diz, olha só, esse menino precisa virar homem. E aí a gente vê, muitas das vezes, meninos, homens hoje que se comportam como meninos. E aí tudo é mãezinha, né? Eu tenho que falar com minha mãe, eu tenho que perguntar à minha mãe. E, na verdade, ele ainda está lá. Ele ainda está lá, né? Muitos homens amamanizados, né? Mas, assim, tem uma questão também, assim, que eu vejo na clínica com casais, que é, claro, hoje a gente tem, é muito mais comum, assim, da gente ver os homens, os maridos com essa dificuldade. Mas não é uma regra. Tem muitas meninas, mulheres, que têm essa dificuldade. Só que é socialmente mais aceitável, né? A gente ainda tem isso, que as mulheres permaneçam com uma conexão com suas famílias de origem, né? Assim, a gente tem essa ideia que é falsa de que existe uma aceitação, né? E isso também atrapalha muitos casamentos, né? Porque dá à família da mulher mais direito de se meter, né, no casamento do homem, no casamento desse casal, dessa nova família. Mas, assim, é mais difícil, né, para o homem cortar, porque é muita mãe, né, muita mulher, e se ele casa ainda com uma projeção da mãe, aí é mais difícil ainda. Mas, assim, interessante é que nessa questão da dificuldade dos homens, né, cortarem cordão umbilical, uma situação que acontece muito é que as mulheres, sem perceber, às vezes ocupam o lugar dessa mãe. E é muito ruim quando esposas se tornam mãe dos seus maridos. Porque mãe e filho não casa. Mãe e filho não faz sexo. Então não tem casamento nessa relação. Não tem. Queria dizer, tem uma questão. Não sejam mãe dos seus maridos. Eles já têm mãe, já tiveram mães. Não precisa fazer esse papel. Você é esposa, não é mãe. Não. Exatamente. Olha, a gente precisa ir, já tem 40 minutos. Tem aqui ainda mais uma. Gente, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Pode falar. A pergunta aqui que vocês colocarem aqui, as colocações, é mais importante do que as perguntas que nós fizemos aqui. Nossa, tem gente aí, ó, Edilane, Sérgio, muita gente aqui, legal, muita gente que eu conheço, muita gente que eu não conheço, mas que provavelmente a Renata conhece. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Só para a gente poder ganhar aqui, daqui a pouco o Instagram dá o sinal. Por que ele ou ela não me ouve? Porque comunicação. Comunicação. Então, comunicação, eu preciso de novo falar sobre a questão da nossa história. Porque a minha pergunta fica para esse cônjuge, ou para esse casal que tem de se comunicar. Quem na tua casa, para aqueles que têm dificuldade de falar, porque tem uns que são mais calados, né? Às vezes é a mulher, às vezes é o marido, na maioria das vezes são os homens, mas tem muitas mulheres que elas acabam se calando. E aí a gente vai perguntar para essa pessoa, quem foi que tirou a tua voz? Quem não te deu voz na tua história? Quantas vezes você quis falar e não deixaram você falar? Quantas vezes você quis se expressar e disseram para você, cala a boca, aqui você não fala. O que você fala não tem importância. E isso, de alguma forma, ficou como uma verdade, uma voz aí dentro. E o quanto isso faz com que hoje você se prejudique na comunicação. E isso acontece muito. E quando a gente não consegue se comunicar bem, e a nossa comunicação vem de casa, quando a comunicação da nossa casa não era boa, não era uma comunicação saudável, uma comunicação aberta, com certeza a gente vai levar isso para a vida. E um dos lugares que a gente vai esbarrar com problema é um casal que não consegue se comunicar ou por
mudança de tom de voz, porque um dos cônjuges só sabe gritar e o outro, por sua vez, só sabe silenciar. Então, são dois inimigos da comunicação, o grito e o silêncio. Isso tem paralisado muitas relações. Eles têm deixado de se expressar, de se comunicar, porque não gritam, eles silenciam. E quando não, ficam sem se falar. E aí eu pergunto, para a gente lembrar, voltar na nossa memória, quem é que briga gritando ou que fica em silêncio, de cara feia, e até fica sem se falar? Criança. Criança é que se comunica dessa forma. Quando não faz o que ela quer, ela faz um bico enorme, faz birra, bate o pé e diz, não falo mais com você. Ou pelo meio do caminho. E às vezes a gente não percebe. Mas a gente se comporta, a gente apresenta comportamentos infantilizados dentro do nosso casamento. E aí a comunicação fica completamente fechada e isso traz problemas seríssimos, porque onde não há comunicação, não há relação. E aí a gente vem a frustração, que ou um dos cônjuges está reproduzindo, a fidelidade familiar às vezes traz muito isso, né? Os pais tiveram um relacionamento frustrado, de frustração, e aí quando ele se casa, ele reproduz essa frustração dentro do seu próprio relacionamento. Como se ele não tivesse, casal não fosse permitido, né? E aí essa comunicação, essa comunicação truncada, ela vai gerando cada vez mais frustração, né? Porque ou a panela de pressão explode, né, por conta de muito silêncio, ou você você nunca fala, você só vomita, né? O casal que não conversa, ele é um casal que tende a alguém vomitar, né? Em vez de conversar, é um vômito, né? É um casal muito silencioso, né? Eu já tive essa experiência na clínica do casal que nunca brigavam e aí, quando começaram a terapia, passaram a brigar. E eu falei, bom, então vamos organizar esse volume, né? O volume, colocar um volume médio para que a comunicação fique melhor, né? Assim, é muito bom isso, mas realmente criança que não sabe expressar emoção, né? E quando você não foi ensinado, né? Não teve lugar para colocar a sua emoção, para poder, não teve uma voz emocional, né? Dentro da sua família de origem, dentro da sua criação, fica mais difícil, né? E por isso que eu falo, eu estou falando desde sábado, procurem terapia, porque não tem problema nenhum colocar aí um mediador no meio dessa confusão, porque tem como, gente. Eu sou prova disso em dois aspectos. Na verdade, os casais, muitas das vezes, Lu, eles só conseguem falar na terapia. Porque o terapeuta se coloca ali realmente como mediador e eles só conseguem falar, e eu, pelo menos, acredito que você já deve ter compartilhado dessa experiência no consultório, deles dizerem, mas você nunca me disse isso, mas você nunca me falou isso, mas ela falou assim, mas você nunca me ouviu. E, na verdade, eles descobrem na terapia o que eles nunca souberam, nem imaginaram um do outro. Tal a comunicação, para a gente saber o quanto a comunicação desse casal era fechada. Não existia uma comunicação. Tem um comentário aqui que deixa eu ver assim. O filme brasileiro Benzinho reflete exatamente. Opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Mães criam meninos e pais criam homens. E é verdade, isso, né? Mas a figura é mais. Não é só o pai, né? A gente está falando de função. Eu vou falar de função, né? Às vezes nós temos grandes mulheres que criam homens muito bem criados, né? Que criam seus filhos para serem maridos.
e autorizam, né, gente? Não é só ruim. Claro que todo casamento, se a gente for parar para analisar, todo casamento vai ter um aspecto que ele pode melhorar, né? Toda relação, ela nunca é uma relação 100% com tudo ali fechadinho. Sempre, se você for parar para analisar, vai ter alguma coisa. Mas vamos lá, a gente já tem aí que daqui a pouco partir para as nossas dicas. A gente pensou, não resolvemos seu casamento em 3 dias, não trazemos a pessoa amada de volta, não é isso. A gente não faz isso. O que a gente vai fazer aqui é tentar trazer uma luzinha, né, para que o seu relacionamento tenha uma melhor qualidade. Independente se existe uma crise ou não no casamento, o que é um outro grande problema é procurar ajuda quando a crise já ficou generalizada, né? O casal não se entende em nenhum aspecto, né? Já minou muito a relação e aí vai procurar ajuda. Nunca é tarde, mas também nunca é cedo demais. Sempre o momento é sempre esse, agora, já, né? E aí, algumas coisinhas a gente colocou assim, ninguém muda ninguém, né, Renata? Ninguém. Vocês que estão nos ouvindo, casais, noivos, pessoas que pretendem se casar, viver a dois, ninguém muda ninguém. Desiste de mudar o teu cônjuge, desiste dessa empreitada, né? Existe. Faça o seguinte, comece a se conhecer, a se autorresponsabilizar. A autorresponsabilização é maravilhoso quando você se responsabiliza e você diz assim, peraí, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso me ajustar a muita coisa. E aí vocês vão ver o quanto essa relação vai melhorar e vai crescer. Mas mudar o outro, não tem como. Tem como se adaptar a ele. Outra coisa que nós colocamos foi a questão da autoavaliação, porque, né, a avaliação de quem você é e quem você quer ser dentro desse relacionamento e ser a partir de agora, né? A gente fala a questão de ninguém muda ninguém, a personalidade já está pronta, né? Quando você casou, essa personalidade já estava lá, né? Você só queria olhar o aspecto bom. É aquilo que a gente estava conversando, né? O mesmo motivo que fez você casar é o motivo que está te fazendo parar. É isso aí. Quando você falou assim, por que eu escolhi uma pergunta, né? Por que eu escolhi alguém emperrado? Aí eu falei para você, de repente na época para você não era emperrado, era cauteloso, né? Era alguém que pensava antes de fazer, era alguém que travava, mas travava por segurança. Né? E você achava lindo, poxa, como é que ele consegue, né, parar para pensar? E hoje ele parar para pensar é motivo de guerra. Hoje ele é um enterrado, né? Filosófico, né? O cara é filosófico, lindo, ele não quer nem saber da mãe dele, só quer saber de mim, e agora ele não quer saber de você. Então, ele já estava mostrando que ele não ia querer saber de você. Não. E a gente vai se adaptando, vai entendendo como é que o outro... É muito bom quando você se propõe a entender como é que o outro funciona, porque o outro tem vivências, tem traumas, significados, enfim. E você se propõe a olhar para o outro, muda o teu olhar sobre o teu cônjuge, muda. Faz isso. Você vai ver como as coisas vão mudar. Falta aí bem pouquinho tempo, tem mais uma... não se resolve problemas na hora da crise, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Na hora da crise a gente só respira bastante para oxigenar o cérebro, na hora da guerra, para poder pensar e, se possível, sair de cena para poder resolver de forma saudável, né? E adulta. Resolvam os problemas de forma adulta. Percebam se vocês não têm se comportado como se comportavam com 3, 4 anos nas brigas de vocês. Isso é muito importante. Exatamente. A gente vai precisar fazer várias outras lives falando de casamento. Amanhã eu vou falar sobre crise familiar, né?
os vilões da crise familiar. A gente vai até revisitar um pouquinho coisas que nós falamos hoje, mas, assim, existem grandes crises que se instalam, né? Crises em vários aspectos. Então, a gente vai tentando falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Mas tem outras crises, tem muitas coisas aí que acontecem. Uma outra dica e última, porque a gente vai precisar encerrar, é objetividade. A gente, na verdade, é subjetivo em tudo, né? A gente se esquiva, né? Se esconde, né? Mas quando a gente precisa ser objetivo, ser claro, fazer as coisas para que a gente possa buscar, de fato, solução, porque às vezes parece que a gente não quer solução, a gente quer só razão. E aí eu pergunto para você que está aqui com a gente, você quer razão ou você quer solução? Porque se a gente se propor a querer solução, a gente vai buscar objetividade, sim. Objetividade, não subjetividade. A gente vai procurar buscar, botar a cara para bater, como a gente diz, e dizer assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu trago a minha história, você traz a tua história. Somos duas malas, né, que a gente traz para o casamento. Então, vamos agora abrir essas malas e ver o que a gente pode jogar fora e o que a gente vai continuar para essa carreira, para essa jornada. Então, é isso. Que vocês possam estar dispostos, os dois, sempre, a fazer valer a pena essa relação chamada casamento. E eu sempre vou dizer, é melhor serem dois do que um. Sempre. Mas tenham isso em mente, né? Duas pessoas. A gente nasceu para estar junto. Para estar junto. Gente, olha, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta outras vezes. Foi um prazer. Renata Weber está aí nas redes sociais, pode ir atrás dela. E amanhã, eu continuo, né? Amanhã, em sexta-feira, a gente vai falar de relacionamentos tóxicos, crise familiar. Tem aí relacionamento aí para até sexta-feira ainda. Tá bom? Obrigada, viu? Beijo, Lu. Beijo a todos. Foi maravilhoso. Beijo.